O Ronilson Dias dos Santos mandou um comentário aqui, ó, que o Fabrício Bruno não foi convocado. Na verdade, o Matheus Henrique seria o único que merecia a convocação. E eu gostaria de propor uma outra reflexão para vocês aqui, que é o seguinte: saiu aí a convocação da seleção, o Fabrício Bruno estava na pré-lista, mas ficou fora, né? Os zagueiros que foram chamados: Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, o Léo Ortiz do Flamengo e o Murilo do Nottingham Forest. Primeiramente, Fabrício Bruno merecia estar aí? É melhor que um desses quatro no momento? E segundo ponto, alguém do Cruzeiro merecia ser convocado para a seleção, na opinião de vocês? Ô Emerson, assim, olhando para essa lista e olhando para o momento, acho que o Fabrício não merecia estar no lugar de nenhum dos quatro zagueiros convocados. Acho o Fabrício Bruno um zagueiro muito bom quando ele esteve com a seleção brasileira naquele confronto contra a Inglaterra em Wembley. Acho que ele foi muito bem na partida. Na época ele ainda era jogador do Flamengo. Mas falando do Cruzeiro, hoje eu não vejo nenhum jogador do Cruzeiro com condições de ser convocado à seleção brasileira. O Cruzeiro iniciou o ano muito bagunçado, a gente até falou sobre isso ontem, e até um ponto interessante, né? A gente vai precisar de fazer um reset nas análises, porque a análise do elenco do Cruzeiro, pelo menos da minha parte, vai começar agora quando iniciar o Campeonato Brasileiro, depois de um tempo de trabalho com o Leonardo Jardim, dele conhecendo esse elenco. Então, olhando para o que o Cruzeiro apresentou no Campeonato Estadual, até e é o que a gente tem para análise até hoje, não vejo nenhum dos jogadores do Cruzeiro, mesmo o Mateuzinho, que foi para mim um dos poucos ali que se salvou em meio a toda essa bagunça, com condições de ser convocado à seleção brasileira nesse momento. Também acho que ninguém merecia convocação. Fabrício Bruno ainda não é no Cruzeiro aquele jogador que foi em algum momento no Flamengo e até mesmo conseguiu ser convocado de forma justa à seleção brasileira. É um início razoável do Fabrício Bruno pelo Cruzeiro, eu espero mais e até acho que ele vai atingir um nível superior. Mas quando a gente olha para as opções de zagueiros que o Dorival optou, não acho que ele esteja à frente de ninguém. Dá para se contestar o Marquinhos, que há algum tempo já é justamente contestado, né? Ontem, inclusive, até acabou falhando no gol sofrido pelo PSG na reta final do jogo, pelas oitavas da UEFA Champions League, mas mesmo assim acho que o Marquinhos tem mais lastro para estar na seleção brasileira do que o Fabrício Bruno. O Matheus Henrique, de fato, é o jogador de linha do Cruzeiro que tem tido as melhores atuações em 2025, mesmo assim está abaixo das outras opções de convocados, né? O Dorival acabou optando só por um primeiro volante, e aí tem Bruno Guimarães, tem Joelton, tem Gerson, todos esses mais jogadores e que hoje estão em um melhor momento do que o Matheus Henrique. Acho que sim, o Cruzeiro tem jogadores que podem pensar futuramente em convocação para a seleção brasileira, mas eles precisam render muito mais do que renderam até aqui. Fabrício Bruno tem essa capacidade? Tem. Inclusive já foi em outro momento. Mas hoje ele nem sequer é o melhor zagueiro do Cruzeiro, né? O Jonathan Jesus, ainda que um recorte pequeno, é início de ano, Caramujo, mas o Jonathan Jesus, tanto no time reserva e quando também se tornou titular, ele vem desempenhando, inclusive, que é o Fabrício Bruno. Então, hoje, por merecimento, se tivesse alguém para ir para a seleção acerca de Cruzeiro na posição, não era o Fabrício Bruno. O Jonathan Jesus também acho que ainda não é o caso, pelos nomes que estão aqui na lista, eles merecem mais do que esses dois nesse momento. Em relação ao Matheus Henrique, também é outro que em 2 partidas ao comando do Leonardo Jardim contra o América, ele foi muito bem, é verdade. Em outras partidas nesse ano, ele foi um dos que mais conseguiu se destacar em um Cruzeiro desorganizado. Mas não vejo ele ainda com um desempenho para ser convocado. Até quando você pega a lista aqui, o André, o Bruno Guimarães, o Gerson, o Joelito, o Matheus Cunha, enfim, todos esses jogadores, propriamente não falando especificamente da posição do Matheus Henrique, estão à frente dele. Ele tem capacidade para tal? Sim, na minha opinião, tem, porém, nesse momento, nenhum dos dois, nenhum jogador do Cruzeiro merecia seleção. E até espero que não vá, ainda que mereça, porque eu já falei que eu espero que os jogadores do Cruzeiro venham a dar retorno técnico aqui no Cruzeiro. Já há bastante tempo eu parei de torcer para que os jogadores do Cruzeiro sejam convocados para a seleção brasileira, apesar de saber também da importância acerca de mercado, uma futura negociação, enfim, vitrine. Mas até os últimos casos, né, Caramujo? Matheus Pereira e o William foram os convocados
esqueceram o futebol lá na seleção brasileira. Né? É isso, estou vendo alguns comentários aqui, o pessoal dando uma questionada no Joelinton, né? O Flávio Xavier Costa aqui. Joelinton melhor que o Matheus Henrique, quem é esse jogador? Ele é muito bom jogador, viu, Flávio? O Joelinton é muito bom volante, cara. Tem o cinema aqui, o Daniel Rocha falou que nós somos fracos. Obrigado, Daniel. Teve alguém aqui que falou também, ó, o Cinema Festival, o Joelinton tá mais de um mês parado, tá melhor que o Matheus Henrique. Ele teve uma lesão mesmo, mas já voltou, né? Tá recuperado, é um cara que já estava inserido nesse contexto de seleção. Se eu fosse Dorival, entre Joelinton e Matheus Henrique, eu convocaria o Joelinton, tá? Nada contra o Matheus Henrique. E não é só o efeito seleção, né? Porque no ano passado o William foi para a seleção. Até hoje não reencontrou o futebol dele, né? Acho que não só por isso, mas até hoje não voltou. O Matheus Pereira também, depois que foi para a seleção, não teve uma queda tão grande, mas já não estava no seu melhor momento, né? E o Fabrício Bruno foi o outro jogador que a gente pode citar. Tem mais alguém aí do Cruzeiro no radar, assim, que vocês veem uma possibilidade ou um potencial? Ô Caramujo, quando eu pegar a lista aqui e vejo o Arana como lateral esquerdo, ele que já, né, desempenhou muito bem e com merecimento na época ele começou a ser convocado, o Arana, desde o ano passado, não vem jogando bem. Então, uma lateral esquerda que você vê numa ausência ali de jogadores para se destacar e eu vejo uma vaga aberta ali. Eu gostaria muito que o Kaique tivesse já em uma condição, na expectativa no qual eu tenho, e vejo ele com capacidade de se tornar um jogador de seleção, mas ele ainda não conseguiu evoluir a este ponto, né? Mas nesse momento o Kaique não seria, mas só ressaltando essa questão da lateral esquerda aqui. E como eu disse, o Jonathan Jesus. Eu vejo esse potencial no Jonathan Jesus quando você pega os nomes ali, né? O Léo Ortiz é um grande zagueiro hoje no futebol brasileiro? Sim. Mas pela idade, pelo que o Jonathan Jesus tem se demonstrado, inclusive ao lado daquele que estava na seleção brasileira recentemente e desempenhado melhor, eu vejo essa capacidade no Jonathan Jesus também de ser esse jogador. O Willian, se ele voltar também aquele futebol que o levou para a seleção brasileira, é outro também que teria condições de retornar. O Matheus Pereira é outro também que tem essa capacidade. Enfim, então tem alguns jogadores do Cruzeiro ali que tem esse potencial. Mas hoje, propriamente falando, o Jonathan Jesus é um dos mais que tem desempenhado ali na função, no caso, de zagueiro aí nesse elenco do Cruzeiro. Eu acho que o Jonathan Jesus é o jogador que ele tem, assim, o torcedor tem mais expectativa com relação ao futuro dele, né? Então, pode ser esse atleta que em algum momento vá figurar na seleção brasileira. Não sei se jogando no Cruzeiro, porque a gente tem que entender também, e o torcedor ele está mais do que acostumado com isso, que o esforço que um atleta do Cruzeiro ele tem que fazer para estar na seleção, ele é tipo 2, 3 vezes maior do que o esforço que um atleta que está jogando em equipes ali do Rio-São Paulo. A gente viu, por exemplo, em 13 e 14, o Everton Ribeiro era o melhor jogador do futebol brasileiro e, assim, ele era esnobado pela seleção brasileira. Então, acho que isso também pesa muito. Mas olhando por projeção, né, questão assim de um teto de desenvolvimento, acho que o Jonathan Jesus talvez seja o jogador com maior capacidade para, daqui a algum tempo, figurar na seleção brasileira. O Jonathan Jesus, para esse ciclo de Copa, pensando em 26, acho muito complicado. Agora, para o próximo ciclo, se realmente atingir aquele potencial que a gente imagina, seguir nessa toada, acho que tem tudo para competir bem. Mas dentro desse ciclo, acho complicado. Hoje a seleção tem aí uma certa lacuna em relação ao camisa 9, né? Não tem ninguém que se garante nessa posição. Recentemente, por exemplo, o Igor Jesus, que até começou mal em 2025, foi convocado e nessa lista já não apareceu. Outros nomes acabaram recebendo oportunidade. Tem o Pedro para estar retornando, o próprio Hendrick, que para mim deveria ter sido convocado, apesar dos poucos minutos, no Real Madrid. Mas aí eu queria falar do próprio Gabigol, né? Que é um cara que hoje não merece estar na seleção brasileira, mas com essa disputa ferrenha pela posição, poderia surgir como um nome interessante, um cara que já até passou pela seleção brasileira, que já disputou Copa América, jogo de eliminatórias e tudo mais. Mas precisa atingir um nível muito mais interessante do que os últimos 2 anos, né? Se for o Gabigol, talvez ali de 2022, de 2021, pode ser que venha brigar por uma vaga. Mas hoje acho complicado. É difícil a gente pontuar nomes do Cruzeiro que possam figurar nessas
próximas listas da seleção brasileira, até porque está funilando, né? Falta aí pouco mais de um ano para a disputa da Copa do Mundo, então a tendência é que cada vez menos mudanças venham a ocorrer por parte do Dorival Júnior. E só para encerrar a questão seleção aí, vocês citaram do Gabigol, eu acho até um ponto interessante, assim, porque o Gabigol em determinado momento, na minha opinião, ele era o melhor atacante do futebol brasileiro, mas o Tite não era um grande fã do trabalho dele, né? Então ele acabou não tendo muita sequência na seleção. Eu acho que, assim, se o Gabigol tem algum sonho, né, e ele já deixou claro que tem esse sonho de jogar uma Copa do Mundo, ele vai ter que jogar bola demais nesse próximo 1 ano e 3 meses aqui pelo Cruzeiro. Vocês acham que isso é uma das coisas que motiva esse jogador? Porque talvez seja a última oportunidade, né? Claro que ele ainda tem 28 anos, pode jogar depois com 33 uma Copa, mas é bem mais difícil. Com 29 anos ali, que seria a Copa do ano que vem, vocês acham que isso é uma coisa que pode motivar o Gabriel a retomar seu melhor nível aqui no Cruzeiro? Acho que sim. Acho que sim. O torcedor, ele pode até não gostar da seleção brasileira, né? E eu acho que a CBF ela faz um esforço muito grande para que o torcedor brasileiro ele tenha esse afastamento da seleção, né? Tudo que envolve a seleção brasileira, preço de ingresso quando a seleção joga no Brasil, preço de camisa e outras coisas mais. Só que o atleta, a maioria dos jogadores, ele tem o desejo de vestir a camisa da seleção, de jogar uma Copa do Mundo. Então, às vezes, isso é uma motivação. E para o Gabriel pode ser. O Gabriel tem 28 anos, ele está aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um departamento de futebol, um clube, na verdade, né, se estruturando para voltar a ter um projeto vencedor. E aí, se o atleta desempenha muito bem como um atleta como o Gabriel, que já esteve no radar da seleção, ele acaba chegando ali com uma oportunidade de poder vestir a camisa da seleção mais uma vez. A concorrência é muito grande. O Brasil tem muitos jogadores jovens na Europa na posição do Gabriel e até mesmo no Brasil tem outros jogadores ali que vivem um momento ou que gozam de mais prestígio do que o Gabriel, né? No que é o caso do Pedro, que está machucado, mas é sempre lembrado, fica sempre a expectativa com relação ao retorno do Pedro, mas acho que a seleção brasileira pode ser também um dos motivos para que o Gabriel possa performar melhor no Cruzeiro. Acho que o motivo principal tem que ser o fato de estar no Cruzeiro, de ser o camisa 9 do Cruzeiro. Tudo está em dia aqui, o Cruzeiro tem proporcionado o melhor ambiente para esses atletas, mas não dá para negar que a seleção brasileira pode sim ser um combustível a mais para o Gabriel tentar melhorar dentro de campo, tentar entregar mais dentro de campo, para quem sabe disputar a Copa do Mundo em 2026. O Gabigol já até falou que ele se sente no melhor momento da carreira. O campo não está mostrando isso, né? A gente quer ver ele em campo. Mas quando ele fala que está no auge, enquanto pessoa, enquanto atleta, é porque ele, de alguma forma, se sente preparado para alcançar esse objetivo de ser convocado para a seleção brasileira, de disputar uma Copa do Mundo. Fato é que hoje não é esse jogador, mas tem algum potencial para isso, que use isso de motivação. Acho que estar no Cruzeiro, com a estrutura que ele tem, com o respaldo, até mesmo em termos de remuneração, já é algo que, por si só, ele precisa fazer valer a pena em campo, né? Tudo que o Cruzeiro investiu em torno dele e ainda tem acreditado em torno do seu futebol, porque alguns clubes no Brasil já não faziam tanta questão assim do Gabriel Barbosa, o próprio Flamengo, né? Mas o Cruzeiro fez questão de abrir as portas, de valorizar ele, vendo realmente que ele poderia ser uma solução para o ataque, e eu ainda creio que possa ser. Mas está faltando uma resposta melhor do Gabigol em campo. Eu acho que até então no Cruzeiro não faltou disposição, não faltou entrega da parte dele, mas faltou futebol. Tomara que nesse retorno após a intertemporada ele possa mostrar um nível interessante dentro do Brasileirão, das principais competições, e se colocar nessa disputa, né? Eu acho que mais do que nunca depende do próprio Gabigol para ele alcançar, ou pelo menos disputar essa vaga de forma mais ferrenha, porque hoje o Gabigol não está se colocando nem como um cara que disputa posição, né? O Pedro até citou bem, falando do outro Pedro do Flamengo, né? Mesmo há meses fora dos gramados, é um cara que a gente não consegue deixar de citar. Por quê? Porque quando o Pedro, nos últimos tempos, esteve em campo, correspondeu. Não é o caso do Gabriel Barbosa, mas ele ainda tem alguma margem
para se colocar como um nome interessante para as próximas listas do Dorival. Seleção brasileira pode ser algo para motivar o Gabigol. Creio que, igual o Pedro falou, a maior motivação dele tem que ser aqui o Cruzeiro, ganhar títulos. Mas analisando de fora, eu vejo que a maior motivação do Gabigol para render bem é fazer com que aqueles dirigentes do Flamengo que conduziram mal, segundo ele, né, até em tom de desrespeito, uma possível continuidade dele no Flamengo, desempenhar bem, continuar ganhando títulos para mostrar para eles que ele tinha bastante ainda para entregar no Flamengo. É algo que eu analiso de fora, a maior motivação que o Gabigol busca para desempenhar bem. Isso automaticamente refletirá no Cruzeiro, né? Ele continuando sendo um jogador decisivo, assim como foi em algum momento no Flamengo, ganhando títulos. Eu não vejo essa questão da seleção com uma grande motivação, não. Pode ser que ele use sim, mas eu creio que as motivações dele principais são outras.